o time teria um outro ímpeto para o jogo, teria um giro um pouco mais rápido. Mas o Palmeiras não foi bem. Foi um jogo muito pouco inspirado, muito pouco criativo da equipe do Palmeiras. No primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras foi dar o seu primeiro e único chute da primeira etapa com 43, num chute torto do Estevão. O Palmeiras foi acertar o gol do João Ricardo na segunda etapa. E como disse o André, isso não quer dizer que o Botafogo pressionou. Por exemplo, ontem a gente falou aqui sobre a derrota do Galo para o Sport, porém, classificação. No jogo do Galo, o Sport pressionou e mereceu uma vitória larga. Teve a vitória magra. O Botafogo também não conseguiu jogar. E o Botafogo é da mesma divisão do Sport, embora o Sport seja melhor. Então foi um jogo ruim como um todo, em um gramado também ruim. Concordo com o André quanto à questão dos meninos, especialmente do Endrick. O momento em que ele saca o Endrick, eu imaginei que ele fosse sacar o Rafael Veiga, que estava muito apagado, e o Luiz Guilherme gosta de jogar na função do Rafael Veiga. Sim. E esse trio, Luiz Guilherme, Estevão e Endrick juntos, foi o trio que deu uma bagunçada e uma clareada naquela virada espetacular do Palmeiras em Quito contra o Del Valle. Então, quando eu vi o Mike e o Luiz Guilherme para entrar, eu imaginei que ele fosse tirar de fato o Estevão para colocar o Mike, mas que ele fosse sacar o Veiga. O Endrick estava no momento de crescimento, penúltimo jogo a princípio do Endrick pelo Palmeiras, de fato um ritmo de despedida. Mas assim, o Palmeiras não precisou jogar mais, então jogou o que precisava, levou o resultado que precisava, avança na Copa do Brasil, mas eu imagino que o Abel, que muitas vezes é muito transparente em relação ao sentimento dele do jogo, acho que ele vai tocar nesse ponto, que hoje o Palmeiras não entregou aquilo que ele e Abel imaginava que o Palmeiras pudesse entregar. André, a gente tem alguns pontos, alguns jogadores abaixo, como disse o Zupac, né? Obviamente, quando um time não tem uma boa performance, não dá para elencar um, dois, né? Claro. É um todo. Mas quem te chamou mais atenção nessa escala de abaixo, talvez não só pegando esse jogo, mas de um momento que talvez não esteja nesse ritmo? Entre os dois? Não, entre todo mundo? elenco. Lá do Alviverde. Ninguém me chama a atenção por não estar bem. A gente tem visto, e isso tem sido um assunto debatido já, que o Gustavo Gomes, em determinadas situações, não tem mantido o nível que ele acostumou a torcida do Palmeiras a ver, a todos nós, e muito provavelmente isso tem relação direta com determinados esquemas de marcação usados pelo Abel, em que às vezes o Gomes é obrigado a perseguir jogadores. Isso aconteceu no primeiro jogo entre Palmeiras e Botafogo. No lance do segundo gol, aí tem uma pegadinha muito bem explicada pelo Fernando Praz no comentário a respeito do gol. Se o fã de esportes lembra, essa é o gol do Botafogo no Allianz Parque é uma situação na qual o Gomes sai para perseguir e no domínio de bola ele perde a jogada. A jogada segue, tem um drible dentro da área, um belo gol do jogador do Botafogo. O Praz explicou bem na transmissão que o jogador, na verdade, erra o domínio. Ele domina a bola de costas para o Gomes de um jeito que ele não queria fazer e o Gomes acaba levando um drible que é um drible involuntário. Mas a situação, no contexto que eu mencionei, é uma dessas que tem colocado o Gustavo Gomes, que sempre teve com a camisa do Palmeiras, quase sempre, atuações muito acima da média. A gente falou há pouco tempo a respeito de ser um jogador que tem padrão internacional, embora já tenha estado, né? E depois saiu da Europa. Mas talvez, hoje, por exemplo, eu não tive a atenção chamada por ninguém que tenha tido uma atuação muito abaixo do que é o normal. O Palmeiras jogou ali nos 60%, 65% daquilo que é o seu potencial. E eu não estou nem falando de atuações brilhantes, estou falando do que é o normal competitivo de uma equipe que há muitos anos vem aparecendo e bem em quase todas as competições. Ô Zupa, mas o Veiga não é esse jogador que está um pouco abaixo, mas não é de hoje. E aí uma partida como essa, contra o Botafogo, fica todo mundo naquela expectativa, olha, ele vai voltar a jogar esse futebol e não é isso que a gente viu mais uma vez? Ele não está conseguindo até aqui reencontrar o seu nível padrão, o nível que ele está acostumado a jogar e que a gente está acostumado a esperar dele. Existem 2 pontos fora dessa curva, que foram os 2 jogos contra o Liverpool pela Conmebol Libertadores. No jogo aqui de São Paulo, ele contribuiu com 3 assistências. Acho que não existe um termo para hat-trick de assistências, mas ele fez isso aí. E no jogo lá de Montevidéu, na semana passada, ele fez 2 gols.
né? Então, assim, os jogos contra o Liverpool foram os jogos bons do Veiga nesse recorte um pouco mais amplo. No mais, ele está com dificuldade de entregar o jogo que ele faz. E o Veiga não é aquele cara, aquele meia pensador do passe, não é. Ele é um meia de chegada. Ele é um cara que verticaliza o jogo, é um cara que faz gol, que pisa na área, que bate falta muito bem, que bate pênalti muito bem. E ele está um pouco abaixo mesmo. E a explicação para isso já foi mudança tática, quando o Abel usou o Veiga um pouco mais como um meia, um pouco mais pela esquerda, mas agora ele está jogando mais no espaço dele, alternando com o Endrick, né? Porque eu gosto quando os dois jogam juntos, porque o Endrick volta muito. O Endrick não gosta de ser um 9 referência. E aí o Veiga ocupa esse espaço. E quando o Endrick está mais por dentro, o Veiga passeia um pouco mais próximo da direita, onde está o Estevão. Mas não é o Rafael Veiga no melhor nível. Por exemplo, o Veiga era um cara que a gente imaginava, dentro desse momento de seleção brasileira, que o Dorival passa a olhar um pouco mais para o futebol jogado aqui, que o Veiga, enfim, pudesse ser reconhecido pelo que ele vem fazendo há muito tempo. Mas não é um grande momento técnico dele, e acho que por isso também ele fica um pouco mais à margem dessa discussão. Claro que a gente está esperando as entrevistas, a gente tem vários assuntos para ir fatiando esse jogo, mas foi citado aqui o Endrick também, quando o Zupac falava sobre as substituições e tudo mais, e ele está nessa regressiva, André, de saída com o adiamento de partidas do Brasileirão. O número que era X foi para X-2 por enquanto. Eu queria que você falasse um pouco do que isso pode gerar para um jogador. Assim, a gente costuma falar sobre estreias, mas não é sempre que a gente tem um jogador com uma despedida que você sabe quando vai acontecer. Você acha que isso pode ter o seu peso? Aconteceu com o Vinícius Júnior no Flamengo, né? Com o Gabriel Jesus no próprio Palmeiras. E assim, o Gabriel foi para o Manchester City, depois, evidentemente, para o Arsenal, teve passagens pela seleção brasileira, foi a 2 Copas do Mundo. E muita gente talvez se esqueça que ele jogou um campeonato brasileiro que o Palmeiras venceu, negociado, com um time da elite do futebol mundial, e a forma como ele disputou o campeonato até o último jogo foi a mesma, talvez até dando a impressão de que a negociação dependia de boas atuações dele até o final, quando ele já estava negociado, garantido, dinheiro no bolso e seu futuro já escrito, né? O Gabriel se comprometeu com o Palmeiras até o último jogo, é o que o Endrick está fazendo. Eu lembro quando o Vinícius Júnior iniciou esse processo de despedida do Flamengo, os últimos jogos, havia esse clima de despedida cada vez que o Flamengo jogava e ele entrava em campo. Eu acho que é isso que vai acontecer com o Endrick. Embora a notícia seja conhecida, né, debatida, todo mundo já sabe há muito tempo que ele vai jogar no Real Madrid, né, já se comenta, os jogadores brasileiros que jogam no clube espanhol, o treinador que vai contar com mais um brasileiro a partir da próxima temporada. Acho que na cabeça dele isso está muito bem resolvido, ele continua jogando e jogando bem, mas com menos jogos disponíveis para ele aparecer, o torcedor também vai já se acostumando com o dia em que ele não estiver. É uma pena, mas ao mesmo tempo é o normal. Enquanto a gente está conversando aqui sobre o Endrick, que está quase indo embora, o Estevão está praticamente negociado com o Chelsea, só que ele só vai depois da Copa do Mundo, né? Só vai no ano que vem, no segundo semestre. O menino tem 17 anos, também está indo embora. A despedida dele talvez já deva começar já, porque daqui a pouco também não terá tantos jogos à disposição dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Estevão, a gente vai conversar com o Vinícius Nicoletti, que acompanhou a partida. Ele vai trazer, inclusive, os números milionários da praticamente venda já certa do Estevão para o Chelsea. É realmente algo muito, mas muito vantajoso para o Palmeiras. Eu só queria colocar os números dessa partida e falar um pouquinho mais, porque os torcedores, eu aqui acompanhando pelas redes sociais também, os torcedores ficaram nervosos com o jogo. Foi um jogo muito ruim do Palmeiras e olha esses números. Palmeiras com 57% a 43% de posse de bola, ações na Herval 19-9, finalizações empate, finalizações certas 1-4 do Palmeiras, grandes chances. Uma finalização, uma grande chance do Botafogo. Está mostrando algo mais, mesmo que fosse contra o Botafogo, mesmo que o primeiro jogo tivesse sido um 2-1. Se a gente olhar para os últimos jogos do Palmeiras, em alguns deles essa sensação aparece. Mas por se tratar especificamente desse time, a gente sempre dá um crédito a mais. Total, né? Porque o Palmeiras, ele parece ser um time capaz de, nos momentos certos,
conseguir virar a chave e jogar de maneira mais competitiva. Assim, hoje o Palmeiras não precisou jogar mais do que isso. No dia em que o Palmeiras precisar e não conseguir mostrar esse mesmo desempenho, aí eu acho que o alerta vai ser mais forte. Mas em vários momentos das temporadas mais vitoriosas, e foram todas, né, de alguma forma vitoriosas desde que o Abel Ferreira chegou, em algum momento a gente viu o Palmeiras com uma sequência um pouco maior, um pouco menor, de jogos desse nível. Então acho que isso faz parte desse Palmeiras. É que a gente sabe como as coisas terminam, com o Palmeiras vencendo e mostrando competitividade. Então isso acaba sempre atenuando. Mas não foi um bom nível de jogo mesmo. O Palmeiras teve muita dificuldade para colocar os meninos em condição de jogo. O Lázaro, no primeiro tempo, praticamente não pegou na bola. Tanto é que ele sai no intervalo e o Rony entra em seu lugar para jogar aberto pela esquerda. Aí, a hora que o Endrick saía da área para fazer um movimento mais para a direita ou mais para trás, aí o Rony fechava em diagonal para ser um pouco desse falso centroavante. O Piquerez subia um pouco mais pela esquerda. O Palmeiras ia se movimentando da esquerda para dentro a partir do movimento de retração que o Endrick fazia. O Palmeiras até teve no primeiro tempo umas 2 chances em bolas em profundidade, bola da intermediária e em profundidade buscando o Endrick ou buscando o Estevão, mas com a bola no chão, construindo, tentando para algum tipo de aproximação, o Palmeiras não conseguiu. No segundo tempo, o Palmeiras começou a construir mais o jogo sempre pela direita, ou com o Estevão, Endrick e Veiga, ou com o Mike, depois que o Mike entrou, com o Luiz Guilherme, com o Veiga também se movimentando. O Palmeiras tentou triangulações pela direita e algumas delas entraram, mas no geral foi um jogo em que o ataque do Palmeiras foi pouco acionado. A gente viu aí, por exemplo, das melhores chances da segunda etapa, uma jogada individual do Luiz Guilherme. Gosto muito quando ele vem por dentro. Ele pela direita é bom jogador, mas ele quando ele vem por essa faixa central, ele ganha ainda mais qualidade, é um jogador muito vertical. Natural que a gente olhe muito para Endrick e para Estevão, mas o Luiz Guilherme, ele é outro jogador especial, com um pouco menos de cartaz, um pouquinho mais velho, mas bastante especial também. E bike do Rony também. Teve. Só Aquela de longe. Foi forte, mas foi no impressionante, né? A margem de acerto do alvo. Ele tem um tempo para essa jogada que... Parece que ele fica treinando isso aí. Deve ficar. Com certeza ele fica. Ele perde jogos por dor nas costas, inclusive, de tanto que ele cai no chão. Ô André, eu acho que o Zupac tocou num ponto que é muito curioso, né? Quando um time ele ganha uma casca de que a gente não consegue duvidar. Ao contrário de times que estão em má fase e tem 2 jogos e que a gente vamos esperar para ver. Sim. O Palmeiras, quando não tem um jogo bom ou 2 semanas boas, não estou nem entrando no mérito se esse é o caso, mas já houve, a gente sabe, a gente trata como uma fase ou como um momento que a gente sabe, é curioso como ele construiu essa imagem de inquebrável. Isso é o mérito de um time que vence há muito tempo, né? Claro, com mudanças na equipe, ainda é um mesmo núcleo, é o mesmo comando, são as mesmas ideias, digamos assim. Então, a gente se acostumou a ver aquela coisa que as pessoas brincam, né? Quando o Palmeiras joga muito bem, ele ganha dando espetáculo. Quando o Palmeiras joga bem, ele ganha de maneira inquestionável. Quando o Palmeiras joga mais ou menos, ele no final ganha. Quando o Palmeiras joga mal, ele empata. De vez em quando, o Palmeiras joga mal e perde. Como foi contra o Atlético Paranaense, que perdeu justamente para o Barueri. Esse ano, a gente teve algumas, assim, um pouco a mais de atuações no nível mais baixo do que o costumeiro. Sim. Mas, ainda, digamos, estamos no início do Campeonato Brasileiro, as coisas na Libertadores vão começar a esquentar. Copa do Brasil, a gente viu hoje um adversário bem inferior sendo superado nos 2 jogos pelo Palmeiras, mas não com a distância de jogo que a gente imaginava que ia haver. Mas o mérito que o Palmeiras tem é esse lastro que ele já deu para o seu torcedor, de que as coisas no final acabam se acertando. O Palmeiras disputa títulos e, com frequência, nos últimos anos, os vence. Isso é um bônus de um trabalho de médio e longo prazo que tem sido feito por essa comissão técnica com esses jogadores. Hoje o meio de campo foi Zé Rafael, Rios e Veiga, né? Sim. Talvez a melhor escalação seja Zé, Aníbal Moreno e Veiga. O Aníbal entrou no lugar do Entrou no Rios. minuto 56, se não me engano. Cartão amarelo. Né? Entrou no lugar do Rios. O Rios ficou amarelado logo cedo, poderia ter sido expulso. Eu não concordaria, eu acho que a falta que ele fez no segundo tempo já com o cartão amarelo
foi uma falta normal, embora o time do Botafogo tenha feito pressão. E talvez o Abel tenha tirado justamente para não correr esse risco de ficar com um a menos. Depois ele tira o Zé pelo mesmo motivo e coloca o menino. E aí foi aquela substituição estratégica para não perder o jogador por expulsão. Mas essa escalação, esse trio que teoricamente é o melhor, Veiga, Aníbal e Zé Rafael, acho que jogou pela última vez na final do Campeonato Estadual. Sim, porque o Zé machucou, Isso. Depois o Veiga teve Depois um problema no olho, o Moreno teve um Ele até no teve olho. que fazer uma correção, né, para voltar. Problemas com um, com o outro, impedem que um setor que é crucial no time do Palmeiras seja escalado com os seus melhores jogadores. E se a gente ampliar um pouco o olhar, tirando, assim, a gente teve o Atlético Mineiro nos primeiros 10 jogos do Milito, o Atlético Paranaense nas mãos do Cuca, mas no geral são poucos os times que vem conseguindo uma sequência muito boa de grandes jogos, né? O Botafogo teve jogos importantes com o Arthur Jorge, mas no geral a gente tem visto os times jogando, oscilando mais do que propriamente engatando uma sequência de 1 mês, 2 meses de grande futebol. E acho que dentro dessa característica, o Palmeiras vem nesse ritmo, né? Se a gente olhar para os últimos jogos, hoje não foi bom, contra o Del Valle, eu falei que foi o Liverpool semana passada, foi o Del Valle, da Liverpool faz 2 semanas. Contra o Del Valle aqui em São Paulo, semana passada, foi um pouco melhor do que hoje, mas não foi um grande jogo. Anteriormente contra o Atlético Paranaense foi mal. E antes disso foi o Liverpool, que foi uma boa atuação, muito boa atuação do Uruguai, contra um time bem fraco. Então, se a gente pegar os 3 últimos jogos, de fato é um padrão abaixo do que a gente espera. Sim. E de que o Palmeiras pode, mas isso parece fazer parte da maneira que o Palmeiras toca a temporada. Pois é, porque tem um outro lado. A partir do momento que a gente fala da fama do Palmeiras... Desculpa, o jogo da semana passada que eu falei do gol foi contra o Del Valle, não foi contra o Botafogo. O jogo que o Gomes tomou o drible um pouco antes da metade do campo. Do Lautaro Dias. Foi Del Valle, não foi? Não pode ter sido Copa do Brasil, porque se o Praz trabalhou na transmissão... Eu fiquei pensando... Foi na Copa Libertadores. Na dúvida, eu acho que sempre o errado sou eu. Não. Entendeu? Isso acontece direto, mas na dúvida eu acho que o errado sou eu. Pense ao contrário, a minha memória tem falado bastante. Foi o jogo contra o Del Valle, não contra o Botafogo. Bom, mas pensando pelo outro lado, é um Palmeiras que, lógico, tem esse lastro, a gente já sabe, a gente fala pouco do Palmeiras porque a gente já imagina que no próximo jogo vai conseguir responder, mas ao mesmo tempo é o Palmeiras que a gente também se acostumou a apresentar muitos jogos acima da média na comparação com outros clubes. Então chama a atenção. Quando vem 3 jogos ruins na sequência do Palmeiras, a gente pensa, quando vai ser o próximo jogo? É que do Palmeiras a gente espera a recuperação. A gente tem a impressão de que calma que vão recuperar. A gente tem essa tranquilidade. O Palmeiras adquiriu esse crédito. Até porque é um mal também, entre aspas, né? Ou conseguindo o objetivo, é um mal abaixo, não é uma draga. Mas tem aquela coisa também, mas será que você vai conseguir voltar a jogar bem a dominar, momento? Daqui a pouco 8ª de Libertadores. Perfeito. E aí, como é que vai estar esse Palmeiras, sabe? E aí eu tenho uns números dessa partida também para colocar um Palmeiras que demorou muito para criar. Então, é um Palmeiras sem criatividade? É algo que passa pela cabeça dos torcedores, mas eu sei que o Abel vai trabalhar isso no próximo treino. Então, deixa eu colocar essa tela aí para mostrar para vocês e para os fãs de esportes. Olha, contra o Del Valle, a primeira finalização aos 46 minutos, foi 3-2. Aí teve a segunda, a 45, a gente tinha falado 43, né? Mas 45 tá aqui pra gente, contra esse Botafogo, que foi o 0-0, esse empate. Aí em 2020... foi a primeira finalização aos 38 minutos. Sim. E em 2023, teve o Botafogo fora de casa, teve a primeira finalização aos 34 minutos. Então, assim, você liga o alerta, você liga o sinal amarelo ali. Do ponto de vista criativo, o time está rendendo menos mesmo. 24-23. Acho que isso tem uma ligação direta com a questão do meio-campo, com uma baixa técnica do Veiga, com os problemas médicos que os demais jogadores tiveram. Você tem no ataque o próprio Estevão, que é uma joia preciosa, mas é um jogador de pouca experiência e que não vai resolver todos os jogos o tempo inteiro. O Lázaro, que mereceu essa vaga, e a própria entrada do Lázaro como titular é também decorrência dos problemas que o Palmeiras vinha mostrando para resolver jogos, e o Lázaro começou a vir do banco e entrando bem e foi ganhando esse espaço, mas de fato, e acho que hoje foi um exemplo muito claro, o Palmeiras não conseguiu acionar os seus homens de frente. A bola chegou muito pouco. O Palmeiras teve mais posse durante praticamente o jogo todo, ou o jogo todo, mas demorou pelo menos 50 minutos
minutos para colocar os seus homens de frente no jogo, né? E aí você corre o risco de tomar um contra-ataque. Inclusive, do próprio lado do Estevão, no primeiro tempo, o Botafogo encontrou algumas saídas, né, entre o Marcos Rocha e o Estevão, né? Porque o Marcos Rocha jogou como um terceiro zagueiro e o Estevão era o jogador aberto pelo lado direito, tinha que voltar um pouco para acompanhar o Patrick Bray, que era o lateral esquerdo do Botafogo. E no primeiro tempo, em alguns instantes, o Botafogo encontrou esse espaço, até que o Richard Rios começou a fazer a cobertura mais por esse lado, tapou alguns buracos e o Palmeiras se cercou melhor. Mas é o risco que você corre quando você não está com bola bem ofensivamente, você fica à mercê de um contra-ataque, de uma falha defensiva, de tomar um gol e colocar a vantagem em risco. Hoje o Palmeiras conseguiu administrar isso, mas não foi a produção que a gente está acostumado a ver, não. A gente já vai falar muito sobre o Estevão, mas eu queria aproveitar esse gancho da falta de criação que a Marcela jogou para o Zupac, André, para explorar contigo, porque a gente tem um Palmeiras que, curiosamente, em fases diferentes, mesmo com as mesmas peças presentes no elenco, tinha a oscilação da fase de cada um desses jogadores e o Abel sempre soube se reinventar, né? A gente tinha um ataque com Rony, quando ele estava voando, Dudu, que depois se lesionou, e o Endrick, aí ele usou Breno Lopes, ele usou Mike aberto na direita e tal, ele soube se reinventar. E a gente tá nessa regressiva, a gente tá falando de um Palmeiras que cria pouco, mas de jogadores de meio campo que vivem bons momentos. O Aníbal, a torcida adora, o Richard Rios é um cara que gosta, o Zé Rafael joga demais, mas eles não são os responsáveis pela criação, e o Endrick tá no bate para sair. Essa questão da criação é preocupante, assim, no sentido do... É onde o Abel deve estar queimando o neurônio para ver como reinventar de novo essa questão? É preocupante do ponto de vista da análise fria específica de um jogo como o de hoje e talvez de alguma das atuações antes da noite de hoje, mas a ajuda está chegando, né? O Felipe Anderson, o Felipe Anderson vai jogar, vai ser um jogador com potencial de mudar o time do Palmeiras, porque ele pode fazer algumas funções. O Abel pode usar a criatividade para reunir jogadores que, a princípio, você pense que não, isso ele não vai fazer, ele pode fazer. O Palmeiras tem elenco para oferecer para ele, Abel, esse tipo de opção. E é um jogador com uma capacidade indiscutível que eu ficaria muito surpreso se o impacto dele não fosse sentido muito rapidamente. É lógico que tem readaptação e tal, mas é um cara no auge da forma, com uma capacidade técnica impressionante, que pode fazer algumas funções, pode ajudar o Palmeiras de diferentes formas. A ajuda está chegando e não é pouco. E esse setor vai ter uma transformação, vai ter algumas transformações em 3 níveis. Primeiro, a saída do Endrick, como isso vai ter de impacto. O Flaco Lopes vai voltar a ganhar a posição. Teve um Paulistão muito bom, depois teve uma queda. O Rony vai voltar a ganhar a posição ou o Abel vai tentar encontrar outra solução? Esse é o impacto 1, que é o impacto de saída. Impacto 2, a chegada do Felipe Anderson. Pela janela de CBF, o Felipe pode jogar a partir do começo de julho. Mas o que eu fiquei sabendo, até por uma questão das férias que ele vai ter e o recondicionamento após as férias que já começaram, né, para o Felipe Anderson, a tendência é que mais perto de agosto ele esteja à disposição. Talvez o mês de julho seja um mês de preparação, mas claro que vai ter um impacto. E a terceira ordem de impacto aí são os retornos dos machucados. Tanto o Dudu, um jogador super importante, que eu estou muito curioso para ver onde que o Abel vai encaixar Dudu e Felipe Anderson, né? Porque se o Dudu jogar pela esquerda, vai jogar o Felipe Anderson pela direita, e se o Dudu voltar como titular, na hora que ele recuperar ritmo, e o Veiga por dentro, e aí o Estevão fora, ou o Estevão vai jogar, enfim. Então tem coisa para mexer aí. E o próprio Bruno Rodrigues, né, que é um jogador útil de elenco. O Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues e ele é esse tipo de jogador que pode fazer várias funções nesse ataque, se ele desenvolver bem o seu jogo depois da lesão de joelho que ele teve no gramado, né, ruim, anterior do Allianz Parque. Ele pode ser útil. Então, ele voltou a treinar já, inclusive. Voltou. O que eu fiquei sabendo sobre o Dudu, de uma pessoa próxima, é que o Dudu tem a esperança de voltar contra o Vasco. O jogo está marcado para o dia 13 de junho, logo depois do Dia dos Namorados. Então, é um reforço importante para o Palmeiras. Mas é um setor que vai ter muita mudança, né? Então, a gente está falando de Endrick fora, de Felipe Anderson dentro, de Dudu dentro, de Bruno Rodrigues dentro. Então, o Abel vai ter material para tentar trabalhar um pouco esse setor e também recuperar o Rafael Veiga para que o Palmeiras queira ir mais e seja um time mais perigoso. Você, o Abel, como faria com esse time? Difícil, hein? É difícil. Eu tenho... assim, quem você tiraria? Porque vai ter que tirar, né? Vai ter que tirar. Por exemplo, o melhor espaço para o Felipe Anderson jogar, na minha visão, é onde hoje está o Estevão.
Mas Porque o Felipe Anderson é um jogador muito habilidoso para vir da direita para dentro. Talvez adiantar um pouco o Rafael Veiga como um falso 9 e deixar Estevão, Dudu, Felipe Anderson mais por dentro e Veiga um pouco mais à frente. Não sei, é difícil. Eu tenho dúvida. A questão é que ele não precisa tomar essa decisão, né? Ele não precisa ter uma formação definida, fixa na cabeça. E acho que não terá. Ele pode trabalhar conforme adversário, circunstância. Talvez o Felipe Anderson não chegue no melhor do seu momento físico. Não sei. O Dudu é um jogador que carece muito cuidado. Vai voltar gradualmente. No caso de jogadores que perderam tanto tempo como ele, independentemente da idade, sempre tem o risco de pequenas lesões musculares, porque a carga vai aumentando, é difícil dosar. Tomara que não aconteça com ele, mas se acontecer é super comum. Então, assim, a rotina do treinador, ela raramente oferece esses momentos de fartura absoluta em que o cara fala: o que eu faço agora com tanto jogador? Tem sempre alguma coisa acontecendo. E o Palmeiras está num bom caminho com relação a essas possibilidades todas. Você já sabe quem você tiraria? Mesmo sem ser uma coisa fixa, assim, para o jogo aí, um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Não. Já que ele não precisa, eu também não vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa. Para resolver, eu resolvo que não é meu. Eu sou que nem o Abel, penso só no próximo jogo. É isso. Tá bom, então quando você não tem que lidar... Aliás, o Abel chegou? Temos o Abel já pronto? Já. Beleza, Dottoli. Beleza, a gente segue por aqui, companheiro. A gente segue falando justamente. Já a gente vai falar do Estevão, porque a rede social tá pedindo muito coisa do Estevão, de futuro, de grana, como é que vai ser. O Vinícius Nicoletti. Exatamente. É muito, hein? Aliás, parabéns ao Palmeiras que está colhendo os frutos justamente desse trabalho. Planta e colhe. Salve, rapaziada. Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online, quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.